Em busca de um teatro pobre, de Grotowski. O Novo Testamento do teatro. Há vários significados para a palavra teatro. O teatro é o lugar onde um ator declama um texto, ilustra movimentos, podendo ser dessa forma um teatro útil da literatura dramática. Para o telespectador comum, o teatro é divertimento, do senso comum como uma distração ou assuntos mais sérios e até tragédia. Teatro melodramático. Tem a arte como garantia, senso de autossatisfação. Para o ator, o teatro, acima de tudo, é ele mesmo, e não o que ele é capaz de conseguir através dos seus meios técnicos. Para o coreógrafo, o teatro é, acima de tudo, a arte plástica. Já para o produtor, ele vê o teatro depois de se falhar com outros campos na sua vida. Aquele que uma vez sonhou em ser um ator ou autor, termina sendo diretor. O produto é criativo, por isso defendo o teatro autônomo. Independente da literatura que ele considera apenas um pretexto. O produtor fica contente com a definição literária e intelectual do teatro, ou sustentam a teoria de Wagner, segundo o qual o teatro deve ser a síntese de todas as artes. Permite que se respeite o texto. Eles e esses elementos básicos, invioláveis, além do mais, não acaba provocando nenhum conflito com o meio literário e psicológico. A teoria de Wagner justifica a exploração dos elementos plásticos da cenografia numa montagem e atribui os resultados a ela. O mesmo pode ser dito em relação à música, seja um trabalho original ou montagem. O teatro pode existir sem figurino, sem cenário, sem músicas, para acompanhar o enredo e também sem luz e até mesmo sem texto, pois na evolução da arte teatral, o texto foi um dos últimos elementos a ser acrescentado, mas não pode existir sem ator e nem sem plateia. Então podemos definir o teatro como o que ocorre entre o espectador e o ator. Todas as outras coisas são necessárias, mas suplementares. Como o ator é treinado para o seu teatro? O ator é um homem que trabalha em público, com um corpo, oferecendo-lhe publicamente. Se esse corpo se limita a demonstrar que é algo a qual qualquer comum pode fazer, não constitui um instrumento obediente, capaz de criar um ato espiritual. Se é explorado por dinheiro e para ganhar os favores da plateia, a arte de representar está à beira da prostituição. O que impressiona quando se observa a atuação de um ator, tal como é a prática hoje em dia, é a mesquinharia de seu trabalho, a barganha feita por um corpo explorado pelos seus protetores, diretor, produtor, criando uma retribuição, uma atmosfera de intriga e revolta. O ator pode se transformar num santo, pois ele desafia publicamente. Na prática, o trabalho do ator santo, decifrar todos os problemas do seu corpo que lhe seja possível. Quando estiver trabalhando no seu papel, deve aprender a não pensar em somar elementos técnicos, mas em conseguir eliminar os obstáculos concretos, como por exemplo a voz ruim. Isso não significa que o ator possuirá uma técnica permanentemente fechada, pois assim conseguirá se aprimorar dia a dia. Importante combinar a espontaneidade com a formalidade da disciplina do teatro. O diretor tem uma grande responsabilidade no processo autoanalítico do ator, através do seu conhecimento e sua intuição. Como pode um tal teatro refletir nosso tempo? Embora utilizados textos clássicos, nosso teatro é contemporâneo, na medida em que confronta nossas raízes, com nosso comportamento e nossos estereótipos correntes, e desta forma apresenta o nosso hoje em relação ao nosso ontem, e o nosso ontem como é hoje. A cada montagem clássica é como nos olhamos num espelho. Vemos nossas ideias e tradições, e não apenas a descrição do que pensaram os homens dos séculos passados. Toda a montagem construída sobre um tema contemporâneo é um encontro entre os traços superficiais do dia de hoje e suas raízes profundas, seus motivos escondidos. A montagem nacional, que é uma pesquisa sincera e absoluta do nosso ego histórico, é realista porque é um excesso de verdade, é social porque é um desafio ao ser social e o espectador.